Queridos irmãos, queridas irmãs, querida comunidade aqui presente, queridos internautas, hoje nós queremos saudar de uma maneira especial todos os integrantes, todas as famílias que participam do movimento Mãe Rainha. E de uma maneira muito especial nós queremos saudar e cumprimentar no início desta homilia todas as missionárias que carregam consigo essa responsabilidade de cuidar, de zelar pelas capelinhas da Mãe Rainha na nossa paróquia e particularmente aqui na matriz de Santos Reis. Hoje nós celebramos o primeiro domingo do tempo da Quaresma. Esse tempo forte, muito forte na igreja, de conversão, de penitência, de oração, de mudança de vida, que começou na última quarta-feira, com a quarta-feira de cinzas, e que vai até o dia 2 de abril, na quinta-feira de cinzas. Contando todos os dias de quarta-feira passada, até o dia 2 de abril, nesse ano, nós teremos 44 dias de Quaresma. Tirando os domingos, que são 6, e os domingos, como nós sabemos, não são dias penitenciais, nós teremos 38 dias penitenciais dentro do tempo da Quaresma. Por que eu já começo dizendo isso? Porque algumas pessoas vieram me perguntar: padre, quais os dias na Quaresma pode fazer jejum? É só quarta, é só sexta, ou pode fazer todo dia? Eu disse, durante a Quaresma, você pode fazer jejum todos os dias, exceto no domingo. No domingo não se faz jejum, nem durante a Quaresma. Amém, meu povo? Amém. Nós teremos 38 dias, claro que não é mais 38, porque 38 começava na quarta-feira de cinzas, para fazer penitência, para fazer jejum, para fazer orações, para praticar caridade. Durante as nossas homilias nós vamos falar sobre esses temas: como fazer jejum, como fazer penitência, como fazer orações, como fazer caridade. Mas nesse primeiro domingo, o que a igreja quer é que nós entendamos uma coisa. Assim como Jesus foi para o deserto, e durante esses 40 dias que ele ficou no deserto, ele enfrentou tentações, nós também, durante a Quaresma, vamos enfrentar tentações. Nós vamos passar por momentos de tentações. Você vai passar por momentos de tentação. Você, internauta, vai enfrentar também tentações. E por quê? Por causa do tempo em que nós estamos vivendo, que é um tempo muito forte, é um tempo muito pesado, espiritualmente é talvez o tempo mais denso de todo o ano. E por isso nós precisamos de nos preparar para enfrentar essas tentações, para resistir a essas tentações e para vencer a essas tentações. Porque veja,
Jesus passou por tentações, mas ele venceu as tentações. Amém, meu povo? Então a igreja nos convida a ir para o deserto, a igreja nos convida a enfrentar as tentações, mas a igreja também nos convida a vencer as tentações. Porque Jesus foi para o deserto, Jesus passou por tentações, mas ele conseguiu vencer as tentações. A primeira leitura mostra que Adão e Eva não venceram as tentações. Jesus venceu. E você também é chamado a vencer. Amém? Amém. Hoje à noite nós temos uma missa aqui na Igreja de Santos Reis. E na missa da noite nós vamos conversar com mais detalhes sobre algumas estratégias que você pode utilizar para vencer as tentações. Isso vai ser na missa da noite. Agora, nessa missa, a nossa tarefa será essa: entender o que é tentação, por que a tentação vem, de onde ela vem, como é que ela vem, conhecer o processo. Porque veja, existe um livro muito antigo e muito utilizado pelos presidentes, reis, governadores e até primeiros ministros que estão entrando em guerra. O livro se chama A Arte da Guerra, de Sun Tzu. É um livro muito antigo, milenar. E nesse livro, Sun Tzu, ele ajuda a entender como você deve enfrentar seu inimigo. Quando você for entrar em guerra com um país, quando um país vier guerrear contra você, como você deve fazer para vencer a guerra. E uma das coisas que Sun Tzu fala é que é fundamental você conhecer o seu inimigo. Você saber que armas ele tem, você saber como ele age, você saber a maneira como ele faz para tentar atacar você. E quanto mais você conhecer o seu inimigo, maior a sua chance de vitória. Então o que nós vamos fazer aqui é tentar conhecer as estratégias do inimigo. Porque durante essa quaresma, uma guerra vai ser travada contra os cristãos, que somos nós. Nós somos os continuadores de Jesus. Nós somos aqueles que carregamos em nós a luz de Jesus, a palavra de Jesus. Amém? E o inimigo de Jesus também se tornou nosso inimigo. O inimigo de Jesus agora quer também nos derrubar e nos derrotar. Por isso nós precisamos, assim como Jesus, conhecer as estratégias do inimigo. E para isso nós vamos nos valer de um autor que é, talvez, a maior referência no assunto. Eu gosto sempre de trazer autores durante as homilias, para não ficar parecendo assim, isso é a opinião do padre, é coisa da cabeça do padre. Não. As homilias eu trago para você, autores renomados, o que pessoas com credibilidade, com autoridade, falaram sobre o assunto. E tem um autor que ele também está na lista dos meus mais queridos e preferidos. Já falei para você do padre Antônio Vieira, que é talvez um dos meus mais queridos autores de inspiração para as homilias. E outro que também eu tenho um grande carinho e admiração por ele, é Santo Tomás de Aquino. Quem já ouviu falar nesse santo, diga amém. Amém. Santo Tomás de Aquino, pessoal, ele tinha um pensamento muito parecido com o pensamento que nós deveríamos ter. Santo Tomás de Aquino, ele lia a Bíblia
E ele ficava o tempo inteiro se perguntando por quê? Por que isso? Por que aquilo? E então, ele escreveu um conjunto de livros, são mais de 12 livros, chamado Suma Teológica. E nesse conjunto de livros, ele vai tentar explicar o porquê das coisas em relação à igreja. Eu tenho essa coleção de livros, sou apaixonado com ela. E lendo esses livros, eu percebi que no livro número 3, Santo Tomás de Aquino começa a estudar, a refletir sobre o evangelho de hoje, Mateus 4. E Santo Tomás de Aquino começa a fazer um monte de porquê e tentar responder a esses porquês. E a resposta de Santo Tomás de Aquino é o que eu trouxe para partilhar com você na homilia de hoje. Amém? A primeira coisa que nós lemos nesse evangelho, olha o que diz o texto. Mateus 4, versículo 1. Naquele tempo, o Espírito, qual Espírito? O Espírito Santo. Qual Espírito? O Espírito Santo Conduziu Jesus ao deserto. Perceba, Jesus não foi para o deserto simplesmente porque ele queria. Ele foi conduzido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo levou Jesus para o deserto. Para quê? O texto responde: para ser tentado pelo diabo. Aí nós começamos a pensar e a entrar dentro da mente de Santo Tomás. Espera aí. Por que Jesus, que é Deus, iria querer ser tentado pelo diabo? Porque uma coisa é certa. Jesus foi para o deserto porque ele quis. Amém? Se ele foi para o deserto porque ele quis, ele também sabia que no deserto ele ia encontrar, ele ia enfrentar o diabo. E Santo Tomás de Aquino faz essa pergunta que para mim é uma pergunta muito interessante. Por que ele quis? Por que ele quis passar por tentações? Porque ele quis ser tentado. Ele não precisava disso. Ele não precisava nem mesmo de ir para o deserto fazer jejum. Mas por que ele quis que acontecesse assim? Olha as respostas de Santo Tomás. 3 são os motivos pelos quais Jesus quis ir para o deserto e ser tentado pelo diabo. Primeiro, para nos instruir. Qual é o primeiro motivo? para nos instruir. Então Jesus ele quis ser o exemplo a seguir. Jesus ele quis nos mostrar que se até ele, que é Deus, foi tentado, nós também seremos tentados. E Jesus quis também nos instruir sobre a maneira como as tentações acontecem, para que nós possamos de antemão nos preparar para quando chegar a nossa hora, para quando chegar a hora da tentação, para quando chegar a nossa vez. O segundo motivo pelo qual Jesus quis ser tentado, de acordo com Santo Tomás, é claro,
foi para nos fortalecer. Foi para quê? Nos fortalecer. Porque veja, se na primeira leitura nós vemos o caso de Adão e Eva sendo tentados, e Adão e Eva caíram na tentação, ao ler esse texto, nós ficamos com a impressão de que é muito difícil resistir às tentações. O texto passa para nós uma impressão um pouco desanimadora, negativa. Mas quando a gente lê que Jesus também passou por tentação, mas que ele resistiu, isso nos dá força. E a ideia de Jesus era que, ao vencer as tentações, ele pudesse dar força para você, nos dias de hoje, que vai ler esse texto, que vai ouvir essa homilia e vai pensar: se Jesus conseguiu, eu também consigo. Amém? Amém. E o terceiro motivo de Santo Tomás de Aquino para Jesus ter aceitado, ter querido ser tentado pelo diabo, é que Jesus queria utilizar todas aquelas situações para humilhar Satanás e mostrar para Satanás que ele nunca teve e nunca terá nenhum poder contra Deus e nenhum poder contra aqueles que estão em comunhão com Deus. A ideia de Jesus ir para o deserto, então, tem esses três propósitos. Primeiro, nos instruir. Segundo, nos fortalecer. E terceiro, humilhar Satanás. Amém? Amém. E aí, Santo Tomás de Aquino, ele entra numa outra pergunta. Por que Jesus quis ser tentado exatamente depois que ele foi batizado? Porque veja, a ordem das coisas foi assim: Jesus nasceu em Belém, foi depois para o Egito, depois voltou para Nazaré, passou em Nazaré a sua infância, a sua adolescência, uma parte da sua vida adulta. Amém? Quando Jesus tinha 30 anos, Jesus foi até o Rio Jordão, e lá no Rio Jordão ele foi batizado por João Batista. É aquele episódio que o texto diz que, no momento que João Batista batizou Jesus, desceu uma pomba do céu, e João Batista ouviu a voz de Deus falando: esse é o meu filho amado, sobre ele eu pus todo o meu agrado. E o texto diz: logo depois que foi batizado, Jesus foi para o deserto. Então, meu irmão, minha irmã, você tem que pensar assim: o que veio antes da tentação de Jesus? O batismo. O que veio antes da tentação de Jesus? O batismo. Ele foi batizado e depois foi para o deserto. Aí entra Santo Tomás. Por quê? Por que que ele foi batizado e foi direto para o deserto? Por que que as tentações vieram para ele depois do batismo? Santo Tomás vem com essa resposta maravilhosa. Santo Tomás disse assim: Jesus queria nos mostrar que Satanás tem um propósito. O propósito de Satanás é roubar, matar e destruir. Qual é o propósito de Satanás? Roubar, matar e destruir. Mas lembre-se, Satanás quer roubar quem tem alguma coisa para ele roubar. Satanás quer matar quem está vivo. E ele quer destruir quem tem alguma coisa para ser destruída. Quem não tem nada para Satanás roubar? Quem já está morto espiritualmente? Quem já está com a vida destruída? Satanás não se importa.
Perceba, a quaresma é um tempo de tentação para você que é cristão, para você que está na igreja. Para quem está lá no mundão, não tem quaresma. Satanás não se preocupa em querer derrubar quem já está caído. Satanás não preocupa em querer levar para o vício da bebida quem já é alcoólatra. Satanás não preocupa em querer levar para o mundo das drogas quem já passa dia e noite na boca do fumo. Satanás quer você. E por que Satanás quer você? Porque você é batizado. No momento que você foi batizado, Deus plantou dentro de você uma luz. A luz de Deus você carrega com você. E Satanás quer apagar essa luz. Como ele já apagou a luz de tanta gente, ele quer apagar a sua. Então Jesus quis ser batizado e quis ser tentado depois do batismo para nos alertar. Prestem atenção. O inimigo, ele não quer derrubar qualquer um. Ele quer derrubar os que foram batizados, os que carregam a luz de Deus no coração, os que procuram andar no caminho, os que procuram viver o Evangelho, os que escolheram Jesus Cristo como Senhor da sua vida, são esses o alvo de Satanás. Então eu vou dizer para você uma coisa com base nesse texto. Quanto mais de Deus você for, mais tentado você será na quaresma. E não se espante se você reza e as suas tentações aumentam, porque o fato das tentações aumentarem, isso é uma prova de que você é escolhido, de que Satanás está investindo pesado em você, porque ele tem interesse na sua queda, ele tem o propósito de te derrubar. Quem está conseguindo acompanhar, diga amém. Amém. Santo Tomás de Aquino continua. Mas por que no deserto? Por que Jesus quis ser tentado no deserto? Logo no deserto. Ele poderia ser tentado em outro lugar, em outro ambiente. Mas ele escolheu ser tentado no deserto. Por quê? Santo Tomás de Aquino diz: porque o deserto representa um lugar de provação, mas o deserto também representa um lugar de intimidade com Deus. Perceba, as duas representações do deserto. O deserto representa no primeiro momento o quê? Provação. E num segundo momento, intimidade com Deus. Aqui está mais uma lição que Jesus quis nos dar. Você será tentado em duas situações. Primeira, quando você estiver passando por provações, esse é o lugar adequado para Satanás se aproximar de você e tentar você. Exemplos de provação. Você vai fazer um exame e o médico diz: olha, apareceu aqui um nódulo estranho. Vou pedir você para fazer uma biópsia, isso está muito estranho. Você faz a biópsia e vem o resultado. Isso é câncer. É uma provação ou não é? Com certeza. Na hora desse laudo, na hora desse diagnóstico que você entra em provação, Satanás chega, fala: opa, essa pessoa está no deserto. Outra provação. São exemplos, pessoal, não significa que toda pessoa, para ser tentado, tem que estar com câncer. Não.
Eu estou dando exemplos para você entender o que é uma provação. Você tem seu filho que faz faculdade, você paga a faculdade para o seu filho, mas você está percebendo seu filho andando com um pessoal estranho. E você está percebendo que termina a aula e o seu filho não volta para casa, ele demora para chegar. Às vezes ele chega 2, 3 da manhã e você fala, meu filho, mas que aula é essa que termina esse horário? Não, mãe, é porque terminou a aula, eu fui para a casa do meu amigo para estudar a matéria da prova que vai cair. E você fala, isso não está legal. De repente, alguém de lá da faculdade liga para você e fala, olha, a gente quer falar para você que a mensalidade do seu filho está atrasada. E você diz, como está atrasada? Eu estou pagando direitinho, todo mês eu dou para o meu filho dinheiro para ele ir lá e pagar a faculdade. E o pessoal de lá, da secretaria da faculdade, vai dizer, não, faz 4 meses que está em atraso a mensalidade. E aí você vai passar a saber e descobre que seu filho está usando droga, e que ao invés de ir para a faculdade, e que ao invés de pagar a faculdade, o seu filho está usando o seu dinheiro para bancar farra, bebida e droga para ele, para os colegas e para as piriguetes. É uma provação, sim ou não? Sim. Nesses momentos de provação, nesses momentos de dificuldade, nesses momentos de sofrimento, cuidado, é nessa hora que Satanás chega. Toda vez que você estiver sofrendo, toda vez que acontecer uma coisa difícil com você, cuidado. O inimigo usa esses momentos, que são momentos de deserto, para tentar você. Mas também cuidado com o outro lado. Quando você está muito na intimidade com Deus, quando você está sentindo aquela paz, quando você vem para a igreja e volta para casa, assim, como se você tivesse estado no céu, e você pega o seu texto para rezar e tem um sabor, e você pega a Bíblia para ler e fica encantado com a palavra de Deus, também nessa hora, cuidado, porque nos momentos de intimidade com Deus, Satanás aparece. Aí você diz, padre, mas é muito estranho, como que eu estou na intimidade com Deus e Satanás aparece? Como é que as trevas podem aproximar de mim se eu estou na luz? Querido, deixa eu te falar uma coisa, ninguém falou para você que as trevas surgem exatamente onde tem luz. Deixa eu te perguntar uma coisa, se você sai numa rua durante o dia com o sol quente, você olha para o chão, você consegue ver sua sombra, sim ou não? Por que você vê sua sombra durante o dia com o sol quente? Porque a luz do sol, que é forte o suficiente, ela ilumina você e faz a sombra. Agora, por que de noite você não vê sua sombra? Porque está escuro. Onde não há luz, não há sombra. Não tem como projetar sua sombra. Aí você começa a perceber o quê? Quando começa a gerar muita luz na sua vida, isso também atrai as sombras para perto de você. E o inimigo fica atrás exatamente dessas pessoas que estão gerando luz. Quem são os padres que o inimigo quer derrubar? Não são os padres que estão com depressão, não são os padres que estão bebendo, não são os padres que estão aprontando. O inimigo quer derrubar um padre igual o Frei Gilson, que 4 horas da manhã coloca 2 milhões de pessoas para rezar o rosário. Aliás, uma salva de palmas para o Frei Gilson. Aqui na paróquia Santos Reis, quem o inimigo quer derrubar? É aquele seu Zé cachaceiro que saiu do boteco e caiu na rua e teve que buscar ele, carregar ele pelos braços e pelas pernas?
Ou é aquela pessoa que acorda 4 horas da manhã para rezar o rosário com o Frei Gilson? Ou é aquela pessoa que levanta cedinho, mesmo com chuva, e diz: eu vou na missa, porque eu preciso de Jesus? Então, meu irmão, a sua tentação, ela tem relação com a quantidade de luz que você carrega. Quem está conseguindo entender, diga amém. Amém. Santo Tomás de Aquino veio nos explicar isso. É pela luz que carregamos, é na proporção da luz que nós carregamos, da bênção de Deus que está em nós, que o inimigo se levanta para tentar nos derrubar. Aí Santo Tomás de Aquino começa também a aprofundar num outro assunto. Só esse assunto aqui já seria uma homilia. Olha a pergunta que ele faz: por que Jesus foi tentado apenas depois que ele fez o jejum? Olha o que diz o texto. Eu vou ler o texto para você. O texto diz assim, versículo 2: Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, e depois disso, ou seja, depois que ele jejuou, ele teve fome. E aí o texto diz: então o tentador se aproximou de Jesus. Santo Tomás pergunta: por que Jesus foi tentado somente depois do jejum, somente quando ele teve fome? Aqui mais uma lição. Esse texto aqui é como se fosse Jesus passando para a gente um monte de lições sobre as tentações. A tentação de Jesus começou quando ele sentiu fome. Por que a tentação de Jesus não começou antes? Por que Jesus não foi tentado logo quando ele chegou no deserto? Por que Satanás esperou Jesus sentir fome? Porque perceba, a fome é uma expressão dos nossos desejos. As tentações, elas têm tudo a ver com os nossos desejos. O que é que Satanás vai fazer com você durante essa quaresma? Ele vai esperar você sentir desejo por algo, desejo por alguma coisa, e na hora que você começar a desejar, aí ele chega. Como foi com Adão e Eva? Primeiro, Satanás colocou em Adão, em Eva, o desejo de comer a fruta. E começou a colocar nela: olha que fruta bonita, veja que fruta diferente. Então, primeiro vem o desejo, e depois do desejo vem a tentação. O que Santo Tomás está querendo nos lembrar aqui? Que durante a quaresma nós precisamos ter muito cuidado com os nossos desejos. Ele vai chamar os nossos desejos de paixões. Nós precisamos de ter muito cuidado com as paixões que nós alimentamos, porque durante a quaresma, Satanás vai querer aumentar os nossos desejos, e através disso, ele ter o espaço para entrar na nossa vida. Aí você diz: padre, eu não estou entendendo, então eu vou rasgar o verbo com você. Satanás vai pegar tudo aquilo que você gosta de fazer, e que pode ser pecado na sua vida, e vai multiplicar para você. Exemplo: você gosta de beber, de tomar sua cerveja, durante essa quaresma, mas você pode sentir um desejo de beber cerveja. Você pode beber água e sentir aquele gosto da cerveja descer na sua garganta, sentir o cheiro da cerveja, a ponto de você ficar tremendo de vontade, de falar: gente, o que está acontecendo comigo? Que vontade é essa de ir para o boteco? Que vontade é essa de tomar cerveja? Que vontade é essa de beber? É o inimigo de Deus colocando desejo em mim, para fazer o que eu já falei que eu não quero fazer.
Você que é homem, que é casado e que tem fraqueza na área sexual, cuidado. Nesse tempo da quaresma, Satanás pode jogar um monte de piriguete no seu caminho. E você que é feio igual um chupa-cabra, pode encontrar uma mocinha com um toquinho de saia. Ei, bonitão, me passa seu zap. Aí você começa, ué, ninguém nunca me elogiou, agora uma mocinha novinha dessa. Entenda, é o inimigo gerando desejo em você, porque quando você deseja as coisas, e quando você perde o controle do que você deseja, você entrega a chave da sua vida para ele destruir você. Amém, pessoal? Amém. Você que tem fraqueza com dinheiro, você que tem fraqueza com dinheiro, você que vê um dinheiro, sua mão chega a coçar, cuidado. Nessa quaresma é bem possível que você esteja na sua empresa e o patrão chega e coloca um pacotão de dinheiro e fala assim, guarda para mim. Aí você chega a tremer a mão e fala, nossa. Porque se Jesus foi tentado depois que sentiu fome, Jesus estava querendo nos mostrar que o inimigo, ele utiliza os nossos desejos para a nossa tentação. E o que eu estou querendo dizer para você? Quanto menos você desejar, quanto menos você ficar querendo coisas, quanto menos você ficar cobiçando coisas, quanto mais você conservar no seu coração a pureza, a simplicidade, menos brecha o inimigo vai ter para tentar você. Talvez esse seja o motivo do inimigo nunca ter derrubado Nossa Senhora. Eu não sei se você já parou para pensar, Nossa Senhora, assim como Jesus, foi a única pessoa que passou por esse mundo e nunca caiu em tentação. Sabe por quê? Nossa Senhora fechou as portas do desejo. Satanás chegava para ela, poderia chegar para ela e falar assim, Maria, eu te dou um carro, você quer? Ela ia dizer, não precisa, eu tenho 2 pernas. Maria, eu te dou dinheiro, você quer? Eu não preciso, eu tenho meu marido que coloca tudo dentro de casa. Maria, eu posso fazer de você a mulher mais bonita do mundo, a mulher mais chique do mundo, a mulher mais famosa do mundo, você quer? E ela dizia, não, eu quero diminuir para que Deus cresça. Foi o que aconteceu com Jesus. Satanás aproveitou que Jesus sentiu fome e começou a apresentar um monte de coisa para Jesus. Olha, você quer pão? Olha, você quer poder? Olha, você quer glória? E Jesus disse, eu não quero nada disso. Eu quero o Pai na minha vida. Então, durante a quaresma, siga o conselho de Jesus que Santo Tomás veio nos mostrar. Feche as portas do desejo e as tentações vão diminuir. E a última, para a gente poder encerrar. Santo Tomás fala das 3 tentações de Jesus. A primeira, Santo Tomás chama de concupiscência da carne. É quando Satanás diz para ele assim, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Então, é Santo Tomás dizendo assim, o inimigo vai utilizar dos desejos da carne para nos tentar derrubar. Depois Santo Tomás fala sobre a concupiscência dos olhos. A concupiscência dos olhos, Santo Tomás vai dizer que é a cobiça, a ganância, o desejo de ter. E Satanás apresentou para Jesus essa tentação quando ele disse assim, se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Ou seja, Satanás estava querendo que Jesus pudesse dar sinais visíveis de que ele é poderoso, de que ele tem poder, de que ele é o Filho de Deus. Aí Santo Tomás pedindo para a gente ter muito cuidado com o desejo de grandeza,
com a vaidade, com o orgulho, com a soberba, porque quando nós abrimos o nosso coração para essas coisas, a gente dá espaço para Satanás agir na nossa vida. E por último, para encerrar, a soberba da vida. Soberba da vida, Santo Tomás diz que é a vaidade, o desejo de glória. E essa tentação foi apresentada para Jesus quando Satanás disse assim: eu te darei tudo isso, os reinos da terra, se você se ajoelhar e me adorar. Aqui nós começamos a perceber uma das estratégias do inimigo: querer nos oferecer poder, querer nos oferecer oportunidades, querer nos oferecer dinheiro fácil, querer nos oferecer fama e glória em troca de adoração. E Jesus disse: somente ao teu Deus adorarás. Eu quero encerrar essa homilia dizendo isso para você. Não sei se você sabe, mas existem relatos de muitos cantores, inclusive no Brasil, que para ter fama, se ajoelharam diante de Satanás para adorá-lo, se consagraram ao diabo. Você deve ter visto agora, nesse escândalo que saiu, relacionado a um homem chamado Epstein. Quem já ouviu falar desse homem, diga amém. A quantidade de artistas, de pessoas famosas, de políticos, de presidentes, que são satanistas, que fazem isso que Jesus está falando aqui, ó, que se ajoelham e adoram o diabo em troca de fama, em troca de poder, em troca de dinheiro, em troca de glória. Que com você não seja assim. Que você aprenda com Jesus, que é dizendo não a Satanás e às suas tentações, que você vai alcançar o reino de Deus e a sua glória. E você não precisa que Satanás te dê nada, porque você é filho de um Deus que te dá tudo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Aleluia, aleluia.